em uma batalha entre uma unidade inteira de soldados russos e um único robô ucraniano, você provavelmente esperaria que os soldados russos vencessem. A unidade pode ter baixas, mas um robô contra vários soldados é o tipo de desvantagem em que a Rússia costuma se sair bem. Ter mais soldados sempre foi a vantagem da Rússia, mas como a Ucrânia mostrou durante a guerra, a Rússia não consegue converter esse número em resultados. Você já pode imaginar onde isso vai dar. A unidade da Rússia não venceu. O robô da Ucrânia simplesmente eliminou toda aquela unidade, causando perdas catastróficas. Isso humilha Vladimir Putin e destaca o avanço da tecnologia de robôs terrestres da Ucrânia. Em 7 de janeiro, a United 24 Media noticiou uma operação notável realizada pela companhia de ataque robótica NC-13 do 3º Corpo de Exército da Ucrânia, codinome Alfabeto. Na ação, a companhia de ataque enviou um robô com minas antitanque para a posição russa. Os resultados foram tão explosivos quanto esperado, pois as minas detonaram e eliminaram a maioria dos soldados russos entrincheirados. Depois disso, a Ucrânia só precisou enviar a infantaria para garantir a posição. A Rússia nunca viu a carga explosiva do drone chegando. Agora ela sabe que tem um novo problema para lidar nas linhas de frente. O 3º Corpo de Exército usou o Telegram para explicar suas ações e compartilhar um vídeo mostrando o planejamento e execução da operação. Imagens mostram a operação bem-sucedida do 3º Corpo de Exército que destruiu o grupo inimigo e ocupou a área libertada, segundo o corpo. Ao apresentar o vídeo, o corpo acrescentou: apesar do terreno difícil e ataques de FPVs inimigos, operadores do GRC percorreram 20 km e entregaram 12 minas ao abrigo com ocupantes. GRC é a sigla ucraniana para Complexo Robótico Terrestre, que se refere aos seus veículos terrestres não tripulados. A mensagem é que a Ucrânia descobriu como superar um dos maiores obstáculos ao avanço dos robôs terrestres. Não só esse robô percorreu 20 quilômetros ou cerca de 124 milhas de terreno acidentado, mas fez isso carregando uma dúzia de pesados minas antitanque. Não sabemos se isso revela mais sobre a furtividade do robô ou sobre a incapacidade da Rússia de notar um robô terrestre grande se aproximando. Isso realmente não importa. Os resultados explosivos mostram que a Ucrânia tem uma nova estratégia que pode usar contra as forças russas que se escondem em vez de observar o que está acontecendo no campo de batalha. O vídeo, compartilhado pelo Pravda junto à mensagem do 3º Corpo de Exército, é um espetáculo empolgante ao som de Thunderstruck, do AC/DC. Ele inicia com a imagem do robô terrestre da Ucrânia atingindo seu alvo e explodindo. A partir daí, vemos o que presumivelmente são membros da companhia de ataque de robôs NC-13 preparando as minas antitanque usadas no ataque e posicionando seu robô. Vemos também como a companhia opera o robô. O vídeo mostra uma base de computadores em local oculto, usada por operadores de drones para guiar o robô até a posição russa. O vídeo mostra imagens da perspectiva do robô terrestre e uma visão aérea do ataque, provavelmente gravada por um drone de reconhecimento. O drone é controlado por algo semelhante a um controle de videogame, o que é interessante. A Ucrânia tornou até mesmo seus robôs tecnologicamente mais avançados, tão fáceis de controlar que o jogador médio de Call of Duty provavelmente conseguiria entender o que precisa fazer assim que o controle fosse colocado em suas mãos. O mais interessante desse ataque é a arma entregue pelo robô terrestre da Ucrânia. Minas antitanque, como as TM citadas pela United 24, Media como usadas no robô, não parecem ser a escolha mais natural de arma. A dica está no nome. Essas minas deveriam ser enterradas onde a Ucrânia espera a passagem de tanques russos, não entregues diretamente a soldados russos entrincheirados que acham estar seguros. Mas é aí que está o gênio do que a Ucrânia conseguiu fazer, sempre capaz de surpreender com o inesperado. A Ucrânia mais uma vez encontrou uma maneira de adaptar uma arma que já tinha disponível em algo capaz de destruir soldados russos de formas que esses soldados jamais poderiam esperar. Talvez o uso de minas antitanque pela Ucrânia não devesse ser tão surpreendente assim. Em 7 de janeiro, Vikram Mittal, colaborador da Forbes, escreveu sobre a mina antitanque TM-62, uma variante possivelmente usada pela companhia de ataque robótico NC-13 virou uma arma multifuncional para a Ucrânia. Usada pela primeira vez pela União Soviética nos anos 1960, essa mina antitanque é uma das mais usadas no mundo.
Isso provavelmente é uma boa notícia para a Ucrânia, já que esse fato por si só sugere que a Ucrânia pode ter muitas dessas minas específicas em seus estoques. Verde com 32 centímetros, 12,5 polegadas de diâmetro. A TM62 contém 75 quilos, 165 libras de explosivos potentes. Se for a mina que o robô ucraniano carregou, foram cerca de 12. O ataque da companhia de ataque robótico NC-13 usou 90 quilos, quase 200 libras de explosivos. A Ucrânia desenvolve sua versão da TM62, chamada TM2025. Embora à primeira vista pareça idêntica à antiga mina soviética, essa nova versão tem algumas modificações interessantes. Para começar, com peças impressas em 3D, a Ucrânia fabrica e implanta essas minas de modo rápido e barato. Porém, as novas espoletas tornaram essa mina uma arma muito perigosa. A TM2025 da Ucrânia possui uma nova espoleta eletromecânica e uma secundária que permite detonação remota. Mittal destaca que qualquer um percebe como essa mina TM adaptada pode ser útil se um robô terrestre levá-la até uma posição russa. Basta a Ucrânia posicionar o robô e acionar um botão. A explosão massiva faz o resto, exatamente como vimos no ataque da Ucrânia em janeiro. Mittal afirma que a Ucrânia utiliza minas TM62 ou TM2025 como munição de drones e cargas de demolição. Além de usá-las como minas terrestres, uma única munição pode ser reaproveitada como mina, arma aérea improvisada ou carga de demolição. Unidades ucranianas e russas diminuem a demanda logística e mantêm o ritmo operacional em condições adversas, afirma Mittal. Isso mostra que a Rússia tem criatividade com minas antitanque, mas não usa robôs terrestres para entregá-las. Isso é tudo Ucrânia, e esse ataque recente mostra como a Ucrânia é adaptável e como uma mina antitanque pode ser versátil nas mãos certas. Aliás, não é novidade a criatividade da Ucrânia no uso de minas. Em maio de 2025, mostramos como a Ucrânia descobriu um truque com minas para eliminar tropas russas em motocicletas. Veja mais no nosso vídeo. A nova tática ucraniana de usar robôs para entregar minas terrestres é explicada pelo Terceiro Corpo de Exército, mostrando seu impacto no futuro da luta da Ucrânia contra a Rússia. Ele chama o feito dos soldados de nova realidade da guerra. Nesta nova realidade, robôs terrestres, criados após a invasão de Putin, agora destroem unidades russas inteiras em um só ataque. É uma nova realidade que a Rússia não esperava. Até pouco tempo, a Ucrânia usava robôs terrestres para outra finalidade. Em novembro de 2025, a British Broadcasting Corporation relatou o uso de robôs terrestres pela Ucrânia em Pakrovsk. Longe de serem os portadores da morte que a companhia de ataque robótico NC-13 mostrou que podem ser em janeiro. Esses robôs terrestres, na verdade, estavam oferecendo uma tábua de salvação para as tropas ucranianas, que de outra forma estariam encurraladas pelos constantes ataques da Rússia à cidade localizada em Donetsk. A British Broadcasting Corporation informou que, enquanto forças russas tentavam isolar defensores de Pokrovsk das rotas de suprimentos na Ucrânia, robôs terrestres se tornaram essenciais. Esses robôs dispensam o envio de soldados para transportar suprimentos, tarefa arriscada que pode ser fatal se um drone russo os avistar. Os robôs terrestres, chamados Veículos Terrestres Não Tripulados, UGVs, oferecem transporte sem risco à vida humana. O robô, semelhante a um mini-tanque sem torre, é pequeno o bastante para passar por ciclovias. A British Broadcasting Corporation relatou sobre ele em Pokrovsk. UGVs são difíceis de detectar, mais difíceis de bloquear que drones aéreos e podem ser operados remotamente com mais segurança pelos soldados. Quando o artigo da British Broadcasting Corporation foi publicado, 90% dos suprimentos para as forças em Pokrovsk, Ucrânia, eram entregues por robôs terrestres. Usos logísticos para drones terrestres parecem óbvios. Logo, Ucrânia e Rússia adaptaram vantes terrestres básicos para várias missões no campo de batalha. Em artigo de 28 de dezembro na Forbes, Mittal destaca que os avanços em robótica terrestre estão atrás dos de drones aéreos e marítimos. O uso de robôs terrestres cresce, e Ucrânia e Rússia sentem mais sua presença com a guerra se aproximando de 2026. Mittal vê esses robôs como ferramentas logísticas e veículos para evacuar feridos da linha de frente.
Ele destaca que Ucrânia e Rússia criaram pequenos robôs terrestres com esteiras, rodas e quadrúpedes. Esses robôs são difíceis de detectar, como destacou a British Broadcasting Corporation, tornando-os especialmente úteis para coletar informações. O vídeo do terceiro corpo de exército mostra o ataque da companhia robótica NC-13 à unidade russa, que pelo menos alguns robôs terrestres têm a capacidade de capturar imagens do campo de batalha ao seu redor. Imagine essa capacidade em um robô capaz de se esconder entre folhas e detritos, filmando soldados russos desavisados o tempo todo. Por isso, esses vantes terrestres são ferramentas úteis de espionagem. Não se sabe quanto a Ucrânia usa vantes terrestres para esse fim, afirma Mittal. Isso é compreensível, pois não faria sentido divulgar o uso de robôs espiões. Vantes terrestres agora servem como plataformas de armas, possivelmente a principal evolução dessa tecnologia. Mittal cita um caso em que o veículo aéreo não tripulado terrestre Droid TW-127 segurou uma posição ucraniana contra avanço russo por 45 dias. O sistema serviu como plataforma móvel de armas para a terceira brigada de assalto da Ucrânia preencher uma lacuna nas linhas em Kharkiv, segundo Mittal. Ele diz que o robô terrestre foi adaptado para transportar um lançador de granadas de 40 milímetros. Isso é um pouco diferente das minas que a companhia robótica de ataque NC-13 usou, mas o potencial explosivo é praticamente o mesmo. A Ucrânia integra plataformas terrestres e drones aéreos, enquanto a Rússia tenta usar vantes terrestres para instalar minas. O ponto que está sendo destacado aqui é que os usos logísticos óbvios dos robôs terrestres apenas arranham a superfície do verdadeiro potencial deles. A Ucrânia busca explorar esse potencial, especialmente com vantes terrestres como força de ataque. A destruição recente de uma unidade russa por um desses robôs evidencia o sucesso ucraniano. A Ucrânia reconhece o valor dos robôs terrestres e aposta totalmente em seu uso. Em 7 de janeiro, o Novo Voz da Ucrânia noticiou que quase 15 mil vantes terrestres foram entregues às Forças Armadas da Ucrânia em 2025 com planos de ultrapassar 20 mil entregas em 2026. A Ucrânia usa a plataforma Brave One, um mercado de tecnologia militar que conecta soldados a fabricantes, para incentivar o desenvolvimento de robôs terrestres. Segundo o Novo Voz da Ucrânia, 270 empresas ucranianas desenvolvem vantes terrestres na plataforma, e que 70 desses sistemas desenvolvidos por essas empresas já foram codificados, ou seja, estão padronizados e prontos para uso pelas Forças Armadas da Ucrânia. Até outubro de 2025, robôs terrestres entregaram quase 300 toneladas de carga à Ucrânia. Qual estatística confirma a afirmação da British Broadcasting Corporation de que 90% dos suprimentos enviados à linha de frente em Pokrovsk são levados por vantes terrestres? Parece que a Ucrânia está bem encaminhada para alcançar e até superar sua meta de construir e adquirir 30 mil robôs terrestres, número que foi divulgado pelo National Interest em 15 de novembro. O veículo de comunicação afirmou que a Ucrânia planeja operar até 15 mil robôs terrestres até o fim de 2025, com custos a partir de $10 mil, podendo chegar a $50 mil para modelos avançados. Mesmo esse valor maior é insignificante para a Ucrânia se garantir acesso aos equipamentos. Tecnologia que salva soldados e agora pode causar grandes perdas às forças russas. Mesmo assim, essa tecnologia ainda tem muito a evoluir. Como dito, os robôs terrestres estão atrás dos veículos aéreos e marítimos não tripulados da Ucrânia, mostrando seu atraso, baseado em estatísticas compartilhadas pelo comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Siersky. O Business Insider informou que Siersky disse que robôs terrestres fizeram só 0,66% das missões de drones da Ucrânia em novembro de 2025. Drones aéreos ainda dominam o uso pela Ucrânia, representando cerca de 60% dos ataques a alvos inimigos, segundo Siersky. Então, os robôs terrestres não são tão úteis quanto parecem? Na verdade, o baixo uso indica que a Ucrânia demorou para superar desafios do terreno para robôs terrestres. Agora, esses obstáculos estão sendo resolvidos, e a versatilidade dos vantes terrestres começa a aparecer. A Ucrânia deve ampliar as missões com esses robôs. 066 não indica tecnologia inútil, mas mostra quanto o setor de vantes terrestres ainda pode crescer na Ucrânia.
E isso deveria preocupar a Rússia, após uma de suas unidades ter sido obliterada por apenas um desses robôs carregando uma dúzia de minas além de sua utilidade. Há outro motivo pelo qual a Ucrânia ficará animada com seus mais recentes desenvolvimentos em vantes terrestres. A falta de pessoal está se tornando um problema para a Ucrânia, e é um problema que os vantes terrestres podem ser capazes de resolver. Parte do desafio de pessoal da Ucrânia está no fato de que a Rússia simplesmente é capaz de colocar mais soldados em campo do que a Ucrânia. A Rússia é o maior dos dois países, e seu exército reflete esse fato. Em setembro, o RBC Ucrânia noticiou comentários feitos por Siersky, sugerindo isso. A Rússia tem uma vantagem numérica de 3-1 em muitas regiões disputadas, e essa vantagem pode chegar a 6-1 em algumas áreas. A produção de robôs terrestres está longe de atingir a quantidade necessária para equilibrar esses números. No entanto, eles oferecem à Ucrânia opções de enviar robôs para fazer o que antes era trabalho de humanos, o que, por sua vez, preserva soldados que poderiam ter se tornado baixas na luta contra a Rússia. Outro problema de mão de obra na Ucrânia é a crescente dificuldade em recrutar novos soldados após quase 4 anos de guerra brutal e desgastante. Alguns, como o ex-comandante das Forças Especiais Ucranianas, Konstantin Przinsky, dizem que poucos recrutas ucranianos chegam à linha de frente. Segundo o Military Affairs, Przinsky afirmou em novembro que, dos 30 mil convocados no fim de 2025, mais de 20 mil soldados ucranianos deixaram suas unidades voluntariamente, restando cerca de 9 mil ainda lutando. Assim, as brigadas aparentam estar completas no papel, mas muitos soldados estão ausentes de fato, relata o veículo, antes de acrescentar um desfecho assustador. Pshinsky estimou que, dos 30 mil reforços declarados, só 2.000 a 3.000 chegaram à linha de contato. Assumindo que essas declarações sejam verdadeiras, então apenas 1/10 daqueles que a Ucrânia afirma estar recrutando está realmente lutando nas áreas onde são necessários. Esses problemas são agravados pelo fato de muitos jovens ucranianos estarem deixando o país para outros lugares na Europa. É o que diz o prefeito de Kiev e ex-campeão de boxe Vitaly Klitschko, que, segundo a Político, afirmou que a Ucrânia enfrenta grandes problemas com soldados. O prefeito de Kiev sugere que isso pode estar relacionado aos limites de idade para a mobilização na Ucrânia, afirmando que, no passado, jovens de 18 anos serviam no exército, mas esses são apenas garotos. Atualmente, só é possível ser mobilizado na Ucrânia a partir dos 25 anos. Você poderia reduzir em 1 ou 2 anos para 23 ou 22, junto com essas questões de mobilização. Segundo a Político, os países da União Europeia concederam 79 mil novas decisões de proteção temporária a ucranianos somente em setembro de 2025. Esse foi o maior número em 2 anos, indicando que muitos ucranianos preferem fugir a servir nas Forças Armadas. Os 30 mil a 35 mil vantes terrestres que a Ucrânia planeja até 2026 não resolverão esses problemas de mão de obra, mas ajudarão. Poucos soldados aceitam amarrar 12 minas antitanque nas costas antes de atacar uma posição russa. Esse é um trabalho para robôs, se é que existe um. E a Ucrânia mostrou em janeiro que agora é capaz de usar apenas um robô terrestre para causar o mesmo tipo de dano. Isso exigiria uma unidade inteira de soldados. Apesar do destaque dos robôs terrestres da Ucrânia, o impacto dos drones aéreos do país segue grande. As forças de sistemas não tripulados da Ucrânia dizem que esses drones causaram prejuízo de 20 bilhões de prejuízo contra a Rússia nos 7 meses que antecederam janeiro de 2026, e a Ucrânia começou o novo ano no mesmo ritmo. Ataques de longo alcance são frequentes e miram ativos russos importantes, como mostrado em nosso vídeo sobre o recente ataque da Ucrânia à fábrica de defesa energia da Rússia. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura dos ataques mais recentes e inovadores da Ucrânia contra a Rússia. E obrigado por assistir.